Quem está feliz? Amém. Quero aí dar boas-vindas a todos vocês. Nós estamos no tempo da família, estamos mais uma vez felizes, porque Deus está trabalhando em nossas vidas, enquanto nós estamos adorando a Deus, Deus age em nosso favor. Nós estamos na quarta-feira profética, mês de maio, e nós estamos estudando, ou estamos ouvindo uma palavra, celebrações voltadas a um personagem bíblico chamado Abraão. Já falamos na primeira semana, primeira quarta-feira, sobre um tema chamado, ou colocado como 7 coisas novas na vida de Abraão. A semana passada falamos sobre 5 razões para olharmos para Abraão. E hoje será 6 grandes renúncias de Abraão. E a semana que vem será 6 reflexões sobre a chamada de Abraão. Então eu queria que você pudesse aproveitar um momento em que vocês estão desejosos em ouvir a palavra de Deus. Quem não está desejoso pode ter certeza que vai perder. Então se segure aí hoje, porque Deus tem uma palavra forte no nosso coração, para nós aprendermos sobre as renúncias que Abraão fez. Eu quero abrir a Bíblia com vocês. Evangelho segundo escreveu, Evangelho não, a Epístola de Tiago, o capítulo de número 2. Epístola de Tiago, o capítulo 2, depois nós vamos para Gênesis, onde vai ser a nossa continuidade. Eu queria ler esse texto inicial. Eu li esse texto, nós lemos esse texto em uma das referências na primeira celebração, primeira mensagem, mas hoje ela vai ser a leitura oficial para nós podermos acompanhar aí o que Tiago, depois de mais de 3.500 anos, depois de 1.500 anos, hoje 3.500 anos, o que Tiago, na verdade, falou de Abraão. Abraão viveu há 3.500 anos atrás, aproximadamente, e Tiago viveu há 2.000 anos atrás. Então, quando Abraão ainda existia, não tínhamos a Bíblia, não tínhamos a palavra, então Abraão fez tudo orientado pela direção de Deus. E Tiago escreveu sobre Abraão, capítulo 2 de Tiago, versículo 23, diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E se de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo, sem o espírito, está morto, assim também a fé, sem obras, é morta. Vamos abrir em Gênesis, capítulo de número 12, onde inicia-se a história de Abraão. Capítulo 12, versículo de número 1. A Bíblia diz que Deus chama Abraão, ele faz promessas, e o texto inicia dizendo: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali
para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Pode se assentarem. É tão bom quando as pessoas se acostumam com a palavra de Deus, ou melhor, quando elas conseguem entender que Deus tem sempre uma orientação, por mais que ela venha de uma forma que a gente muitas vezes não gostaria de ouvir. É uma questão de tempo. A cultura muda. Até porque quando você percebe que Deus está agindo, você quer mesmo que Deus fale, seja como for, desde que realmente traga para nós benefícios. Então nós estamos aprendendo sobre um personagem chamado Abraão, que é claro que este homem tem muitas lições, não daria ou não vai dar para nós falarmos em 4 quartas-feiras, mas os pontos principais sobre a lição que Abraão nos dá, sendo ele um exemplo, e automaticamente o Novo Testamento fala sobre ele. O povo judeu ora, e a oração dos judeus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E automaticamente é a pessoa com quem todas as pessoas se identificaram, porque foi através dele que o judaísmo iniciou. Então, eu gostaria de tirar as lições nessa noite, concernente a 6 grandes renúncias de Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus, não pelo Antigo Testamento, mas pelo Novo, por Tiago, meio-irmão de Jesus, que automaticamente foi inspirado pelo Espírito para escrever que Abraão foi um amigo de Deus. E automaticamente quem quer ser amigo de Deus precisa ser orientado pela palavra. Então nós vamos usar Abraão como exemplo para nós podermos tirar lições para a nossa vida nos dias de hoje. Então, olhando para o texto, capítulo 12 de Gênesis, o versículo de número 1, Deus disse para ele sair da sua terra. Bom, eu queria só que vocês entendessem que quando a Bíblia fala sobre sair da terra, vocês sabem que sair de um lugar não é fácil, né, gente? A gente sair de um lugar para ir para outro lugar, sem ter nada projetado, sem ter nada estudado. Simplesmente Deus vem e fala para ele. Então Deus mandou ele sair da onde? Da onde? Lê aí. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da onde? Da tua. Não da minha. Eu quero que você saia da sua terra e venha para a minha. Ou seja, Deus queria que você saísse, que Abraão saísse do seu ambiente e fosse para um ambiente que Deus mostraria para ele. Então sair do nosso ambiente terreno, sair do nosso ambiente material é difícil. Então eu quero aqui só transferir ou trazer, na verdade, conjecturando para os nossos dias, o que seria sair dessa terra que era dele. Sai da tua terra e vem para a minha terra. Sai do seu ambiente e vem para o meu ambiente. Sai da onde você está e vai para onde eu quero que você esteja. Então, quando a gente obedece à voz de Deus, a gente precisa sair da terra e ir para uma terra que Deus vai mostrar, ou para algum lugar que Deus especificamente vai dizer para ele. E é interessante quando a gente fala sobre sair desse ambiente, ele precisava, então nós vamos falar sobre renúncia. A primeira renúncia é que ele tinha que sair da sua terra. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente vai ler e vai estudar, é interessante observar que essa palavra, sair da sua terra, é sair do ambiente, de um lugar de tradição, de um lugar de costume e de um lugar de amigos. É simplesmente sair daquilo que nos prende à tradição, à questão cultural e às amizades. Então Deus estabeleceu que ele deveria renunciar a tradições. Ele tinha que renunciar a costumes. Ele tinha que renunciar às amizades. Então sair do mundo, sair da terra e ir para um lugar onde Deus quer é abrir mão de tradições. E o que é uma tradição? É aquilo que passa de pai para filho. Meu pai fazia, e às vezes a gente faz por tradição. A gente simplesmente se apega a isso. Então Deus queria que ele não se apegasse a essa questão.
que ele tivesse realmente desprendido, ou fosse desprendido de tradições. Também tem a questão da renúncia de costumes. Os costumes onde eles viviam. É interessante observar que na terra onde Abraão vivia, era um lugar idólatra. E Deus queria que ele saísse do meio do costume idólatra. Então, automaticamente, ele pede para ele sair da sua terra, assim também como existia uma renúncia de amizades que ele tinha lá. Então, quando a gente quer buscar ou vai para o novo de Deus, é interessante observar que Deus quer que a gente se desprenda daquilo que nos prende. E o que prendia Abraão era justamente esses quesitos dentro da terra. Então, dentro da terra tinha costume, tradições e as suas amizades. Então, nós queremos aqui só dizer que a primeira coisa é que ele precisava renunciar à sua terra. Além disso que eu falei, quando se fala de se renunciar à terra, significa que ele deveria renunciar a alguns desafios. E eu vou falar para vocês alguns desafios que a gente encontra no texto, ou que a gente consegue, pelo menos, acompanhar, sentindo o que Abraão sentiu. Uma das coisas, um desafio é trocar o conhecido pelo desconhecido. Ele tinha que trocar o certo pelo duvidoso. E ele tinha que trocar o que sabia pelo que ele não sabia. Então, quando o texto fala, sai do meio da sua parentela, ela vem recheada disso e talvez de muito mais coisas que não dá para a gente talvez aumentar. Mas muitas coisas estão ligadas à palavra sai da sua terra. Sai do seu costume, sai da tradição, sai do meio das suas amizades, sai do conhecido e vai para o desconhecido, sai do certo e vai para o duvidoso, vai acabar, sai do meio que você sabe e vai para o lugar que você não sabe. Porque Deus está treinando Abraão, como Deus está treinando a gente. E não leve isso para o lado físico. Deus talvez não vai mandar nunca você sair da onde você mora para ir para outro lugar. Então você tem que aplicar isso no mundo espiritual. Deus vai pedir para você sair de algumas coisas que fazem com que você precise renunciar para viver alguma coisa que Deus vai estabelecer sobre nós, para nos deixar lição. Então, quando Deus chama pessoas para servi-lo, Ele quer que nós nos desprendamos e venhamos a renunciar daquilo que nos prende. A primeira renúncia dele foi essa. A segunda renúncia de Abraão, nós vamos ler agora, abra aí comigo, continua no texto, capítulo 12 de Gênesis, e o versículo de número 4. O texto diz que depois que ele ouviu, que Deus deu nos 3 versículos, mencionou o que ia fazer, enfim. No versículo 4, o texto diz, assim partiu Abraão. Ou seja, depois que ele ouviu, ele parte. Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Então isso é um ato de obediência. E Ló foi com ele. E era Abraão da idade de quantos anos? Por que será que o texto fala da sua idade? Não são todas as pessoas que Deus fala sobre a sua idade. Não são todos. Mas por que ele falou? Tudo que você entender, tudo que você estudar na Bíblia, vai ter relevância. Tem um objetivo, pelo qual Deus mandou escrever. Então, se isso está escrito, aqui existe a segunda renúncia. Ele tinha estabilidade. Abraão tinha estabilidade. Imagina uma pessoa de 75 anos. Vai pensar no quê? Eu não tenho 75 anos. Mas para aqueles que têm, quem tem 75 anos? Ninguém? Que bênção, igreja nova. Olha que maravilha. São pessoas novas aqui. Mas o que vocês imaginam de uma pessoa de 75 anos de idade? Ela pensa em sair? Estou pensando, acordei hoje com vontade de sair. O que você acha? Vamos sair? Sair para onde? Para o shopping? Não, sair daqui mesmo. Sair daqui e ir para outro lugar. Alguém tem essa condição? Então veja que ele tinha uma estabilidade. E quando a Bíblia fala sobre 75 anos, deve ter outras coisas por trás, porque Deus revela para cada um de nós uma lição. Mas eu queria que vocês observassem que ele não, a sua estabilidade, né, a estabilidade resultante da sua idade, fazia com que ele nunca sairia. Então Deus mostra que aos 75 anos, ele está sendo chamado por Deus para sair de um lugar que possivelmente ele já não teria nem pensado, nem pensava mais em sair dali. Então ele tinha uma estabilidade devido à sua idade, não era mais um desejo de ele buscar nenhum tipo de aventura, já não era mais um menino, já não era mais um moço, mas Deus estava mandando ele sair. O versículo 5, acompanhe comigo,
Gênesis 12, 5. O versículo diz: e tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ele tinha fazendas. Então observe que, apesar de todas as coisas, ele tinha uma estabilidade material. E ele levou parte do que ele tinha. Tem coisas que ele não levou. Ele simplesmente abriu mão de algumas coisas, ou vendeu mais barato, ou deixou, enfim. Ele simplesmente, possivelmente deixou para vender. E não pôde esperar, porque Deus mandou. E assim que Deus fala, o texto 4 diz: assim partiu Abraão. Então a gente observa que quando ele tinha, na verdade, ele tinha uma renúncia de abrir mão de certas coisas materiais. Ele era um homem próspero. Ele já era próspero sem ter feito alguma coisa específica. Era cristão, era um servo de Deus. Só que estava no lugar errado. E Deus queria usar ele como exemplo para nós. E ele abre mão. Ele abre mão da sua estabilidade, ele abre mão da terra onde ele vive, ele abre mão da parentela onde ele está, ele abre mão das amizades que ele tem, ele abre mão das tradições, ele abre mão dos costumes, ele abre mão de tudo isso por causa de uma voz que ele ouviu para que ele saísse da onde ele estava, e ele não deixa sua família, ele leva a sua família e leva aquilo que ele tem de pertences. Então você observa que ele é próspero, só que ele abriu mão de boa parte do que ele possuía para atender o chamado de Deus. Então, trazendo para os nossos dias, existem coisas que nós vamos ter prejuízos, que nós vamos abrir mão de certas coisas que a gente não pode carregar. Existem alguns valores que você não pode carregar quando Deus te manda sair da onde você está e para ir a algo novo, para alcançar alguma coisa diferenciada. Para Deus te levar onde Ele quer, Deus vai tirar algumas coisas ou permitir que você abra mão de certos valores. Então Abraão abriu mão de certos valores. E aí eu acho interessante que quantas pessoas acham que já chegou no fim, né? 75 anos é impossível alguém pensar em fazer outra coisa. Constituir a minha casa, a minha família, tenho aqui os meus pertences, já tenho a minha amizade, já estabeleci, gosto da casa que eu moro, fiz um lugar bonito, né, plantei, e não quero sair daqui, e de repente vem uma voz mandando ele sair, e a Bíblia nos ensina interessante, um homem de 75 anos já é um homem idoso, sim ou não? Já tem uma certa idade, só que Deus tinha uma mensagem nova para os idosos. Então, para quem acha que Deus já acabou, Deus sempre tem uma promessa nova para quem acha que já terminou. Então, se você acha que terminou o seu casamento, Deus tem uma palavra nova para vir sobre ela. Se existe um problema na minha vida, na minha família, eu acho que não tem mais jeito. Já cheguei numa certa condição que, infelizmente, o que eu tenho que ouvir é só a morte agora. E de repente Deus desce e diz: Abraão, eu quero que você saia, pega as suas malas. Você disse que tinha algo velho na sua vida, só que eu vou trazer para você sempre algo novo. Você tem 75 anos, deixa registrado aí, Espírito Santo. Escreve aí a idade dele. E eu vou mostrar para todo mundo quando ele teve filho. E ele mesmo disse: eu já sou avançado em idade. A minha esposa já passou o tempo de dar à luz. E nós não podemos ter mais nada novo. E aí Deus diz assim: então eu vou mostrar que mesmo que você tenha pensamentos novos, Deus tem, tenha pensamentos velhos, Deus tem novidade de uma palavra do céu para vir para a sua vida. Não importa qual seja o seu sentimento, se Deus falar, tudo se torna novo. É interessante observar no mundo, né, no início de Gênesis, diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia. Uma coisa sem forma, não dá nem para dizer o que tem beleza. Fala, nossa, uma coisa sem forma, quer dizer, você já imagina que é uma coisa sem beleza, sem cores, sem definições. E Deus simplesmente disse que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e de repente veio uma voz, ou veio um texto, versículo 3, e Deus disse, talvez naquele silêncio, naquele caos, de repente abre uma voz, e o texto diz: haja luz. E o texto diz: e houve luz. Então significa que não importa se esteja caótico, vazio,
sem cores, sem definição, sem força, sem energia, sem condições. Quando Deus abre a boca, tudo aquilo que é negro se torna branco, ou aquilo que é escuro se torna claro. O que não tem vigor começa a ter vigor, o que não tem esperança começa a ter esperança, quem não tinha direção começa a ter direção, porque nós estamos embasados na palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês que quando a palavra vem, não existe nada que possa impedir o que Deus determinou para que fosse e acontecesse. Por isso ele vai dizer em Números: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai cumprir. Se ele falou, vai realizar. Então, se você está ouvindo Deus falar com você, não importa se o seu nome é Abraão ou não, pegue isso como posse da sua vida. Somente obedeça à voz de Deus. Não se prenda às coisas materiais, mas vai na direção que Deus estabeleceu para a sua vida. É interessante analisar que Deus queria que ele abrisse mão de certas coisas, né? Quando ele fala, sai do meio da sua parentela, você observa que Deus não é um Deus que está simplesmente, eu costumo dizer assim, se você for olhar a Bíblia como se ela fosse um livro de história, esse texto, ou a vida dos personagens, vai ficar lá na história. Então eu queria que você entendesse que a Bíblia não é um livro de história, apesar de ter história. O objetivo de Deus não é contar a história. O objetivo de Deus é trazer a história para a realidade. É trazer para nós o que Deus estabelece, levando em consideração a revelação, a inteligência daquele que vai estudar, para poder tirar lições, para saber o que é que Deus estabelece através de Abraão, que eu possa me encaixar. Então nós estamos aqui parafraseando, fazendo com que vocês entendam o que é que Deus pede muitas das vezes. Ele pediu para ele abrir mão de certa riqueza para alcançar uma outra riqueza. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 12. Ele vai dizer o que no versículo de número 3? Fartar-te-ei. Aliás, far-te-ei. Farei de você, né, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele não disse sobre bênçãos materiais. Ele vai abrir mão de algo material para alcançar ser uma bênção. Obrigado. Esse glória a Deus da Deise ficou bom até, né? Soou bom. Vou falar de novo por causa desse glória a Deus, bem assim lá dentro da máscara. Glória a Deus, né? Ele diz, sai da sua parentela, sai do meio do seu povo, da sua terra, da sua casa, sai do meio da casa do seu pai, para que você vá para um lugar que eu te mostre, só que eu não vou te dar riquezas, pelo menos eu não vou te falar sobre riquezas, eu vou te falar sobre bênção. Eu vou falar para você que eu vou te dar coisas, eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Então o texto diz que simplesmente Deus diz, alguns podem dizer assim, mas ser uma bênção? Sem dinheiro? Sem uma bênção para abrir mão? Mas ele diz, eu prefiro a bênção que Deus está me dizendo do que tudo que eu conquistei. O que eu puder levar, eu levo. E se Deus estabelecer, não, pode deixar tudo aí, ele deixaria do mesmo jeito. Então observe que Abraão, ele começa obedecendo. Se você aprender a obedecer, você vai ser exemplo de fé para alguém. Porque não existe possibilidade de você ser exemplo para alguém se você não obedece aquele que Deus quer que você obedeça e seja exemplo. Então Deus queria dar o quê? Através de Abraão, exemplo, que ele fosse o pai da fé. Só que veja, que mesmo ele obedecendo, Deus não muda o seu nome. Porque a mudança de nome significa mudança de vida, a mudança de história. Não é porque ele obedeceu agora que Deus já mudou, não. Deus quer mostrar que existe um processo em que você vai andando com Deus e depois Deus vai mudar a sua história. Então, para que você possa ser mudado, a sua história seja mudada, primeiro Deus precisa saber se você realmente está interessado em que isso aconteça. E como acontece? Pela obediência. Então, se você obedece, Deus vai estabelecer aquilo que Ele tem para a sua vida, só que Ele só diz, tu serás uma bênção, e ponto.
Eu pergunto, você está disposto a abrir mão das coisas materiais para ser uma bênção? Então as coisas materiais não podem te prender. Não pode ser conivente com a situação. Não, eu quero que seja uma bênção, mas eu preciso que as coisas materiais sejam ligadas. É claro que todo mundo precisa. Todos nós dependemos, e Deus sabe disso. Só que isso não pode ser uma fonte de busca constante. Primeiro, o reino de Deus. Então, se eu não vou ter o que comer, o que vai acontecer daqui 3 meses? Tu não vai ficar desempregado? Eu não sei. Eu não vou limitar Deus a não me alimentar, porque Ele já provou que Ele alimenta, mesmo que não tenha alimento. Então Ele já provou isso. Para quem? Para quem conhece. Então eu não tenho preocupação quanto a isso. De algum lugar vai sair. No deserto, fala assim, de onde vai sair alimento, gente? Olha só quanta gente para comer. Tinha mais de 1.800.000 pessoas. Alimenta 1.800.000 pessoas. No deserto. Mas Deus determinou, fique tranquilo. Porque se não tiver nada no deserto, aqui no céu tem gente fazendo pão. Tem anjo fazendo pão aqui em cima. Pode ficar despreocupado que se não tiver na terra, vai cair do céu. Deus vai abrir a janela do céu para nos abençoar. Então eu não me preocupo com isso. Me preocupo em fazer a vontade dele e andar conforme Deus determinou. Tudo bem. No deserto não chove. No deserto não tem água. Eu quero saber de onde vai sair essa água. Não se preocupe. Tem uma rocha seguindo vocês desde a hora que você sair do Egito. Ela vem seguindo, ela tem pernas, não sei. Eu não sei como Deus faz isso, mas Ele fez. E diz a Bíblia que quando feriu a rocha deu água. Você entende isso? Agora, se você entender que isso só ficou na história, isso nunca vai acontecer na sua vida. Porque lá foi um exemplo. É para mostrar que daquilo que você menos imagina, é da onde sai aquilo que você mais precisa. Eu não imagino que vai acontecer alguma coisa ali. E Deus disse, é dali que vai sair, eu vou te mostrar. Por isso que eu sou Deus. Porque se eu for homem, eu não posso ser comparado. Então se eu sou Deus, eu posso todas as coisas nessa noite. E você também pode naquele que te fortalece. E Deus estabeleceu que ia alimentar. Não, mas é impossível, no deserto tem muito frio. A noite é abaixo de 0, é uma loucura entrar. Então quem ficou no Egito, disse, duvido esse povo viver. E Deus disse, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar um ar condicionado no deserto. E a mesma coluna que durante o dia, durante a noite, faz sol ou aquece, durante o dia vai servir de sombra. Então eu mudo o ar condicionado aqui em cima no controle remoto. Vai falar nada, fala comigo por favor. Você não deve ter ar-condicionado em casa pelo jeito, né? Mas se tem, você sabe o que é dormir às vezes à vontade quando está muito quente. É só apertar o botão. Então Deus tem tudo na sua ordem. Isso não ficou nas escrituras. Isso está e faz parte daqueles que seguem a Jesus. E se você for amigo dele, meu Deus, vai deixar você passar dificuldade? Ele pode até deixar um pouco. É igual o Lázaro. Lázaro é amigo de Deus. E Jesus deixou ele na tumba 4 dias. Jesus, eu queria ser amigo do Senhor, mas o Senhor deixa a gente na prova. Todos os amigos de Deus, olha, Abraão é amigo de Deus, pediu o filho dele. Lázaro é amigo de Jesus, deixou ele na tumba 4 dias. Então, ser amigo de Deus tem né? Só que detalhe, o que mais traz em evidência é quando você se torna um exemplo para o reino de Deus. Quando Deus diz, viste meu servo Jó? Esse que é o mais interessante. É o que mais traz realmente capacidade para a gente poder dizer, não, realmente vale a pena servir Jesus. No curso teológico da terça-feira, de ontem, o que acontece? As pessoas muitas vezes ficam lá, eu estou passando uma prova terrível com meu marido, com a minha família, ou o que é que seja. E eu não estou aguentando. Mas sabia que você só está aguentando por causa do peso? O peso faz com que Deus te dê graça para suportar aquele peso. Então se você não quiser mais peso, não tem motivo de ter graça. Mas como nós só vivemos, como Deus disse para Paulo, meu filho, se você quiser ser forte em mim, eu tenho que deixar um espinho na sua carne, porque é justamente isso
que muda. É a minha graça que te basta. Então, se eu tirar isso, não tem sentido. Então, o peso é para que você possa entender que você, muitas das vezes, só fica firme com Jesus por causa do peso. Eu queria que Jesus tirasse, sabe, é uma cruz pesada. Deus fala assim, eu tiro a cruz, mas também tiro a graça. E detalhe, você só está vivo por causa daquela cruz. Se eu tirar ela, perde a graça e perde você. Então, como eu não quero te perder, deixa a cruz aí e eu vou te dando graça, vou te dando graça, vou te dando graça. Para você superar e suportar qualquer coisa. Mas está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Onde? Moisés. Moisés reclamou e falou assim, Senhor, esse povo é muito pesado. E eu não gerei nada deles. Ninguém aqui é filho meu. E eu não estou cansado desse negócio de ficar levando esse povo. É muito duro. Ah, é? Tá bom. Fique tranquilo. Se prepare. Pois não, se prepare. Fica paradinho, ok? Aí, Moisés. Eu senti que eu estou meio fraco. Foi então. Se você está achando difícil e o peso, eu te dei força para superar esse peso. Como você não quer levar mais o peso, então não precisa de graça. Vou falar de novo, tá bom? Eu acho que você não entendeu, não falou nada. Eu falei, fecha as portas, ninguém sai daqui. Então, o que me ajudou e me ajuda a vencer é eu conseguir entender essas coisas. Porque senão eu viro um coitadinho. Porque eu estou aqui, só eu nessa casa, eu tenho 4 filhos, 5 filhos, ninguém quer saber de nada, só eu que oro, eu vou pedir para fazer uma ajuda, ninguém faz nada, ninguém jejua, só eu estou cansado. Você só está assim porque Deus, você só está firme por causa disso. E detalhe, se tu não falar nada eu vou aí, eu quero que você entenda, presta atenção. Cada um de nós somos ligados a uma pessoa, na família ou porque a gente está vivendo hoje. Mas, por exemplo, se você não vivesse hoje, nascesse lá na época de Moisés, a sua mãe não seria de hoje. Certo? Seria outra. Então, o seu vínculo com pessoa é só por causa do nascimento. Fora do nascimento, ninguém tem vínculo com ninguém. Tudo bem? Então, vamos dizer que você é espírito. Está lá no espírito, em Deus. E Deus vai olhar e falar assim, esse camarada aqui, ou essa pessoa aqui, ele, na minha presciência, ele vai ficar firme até o fim. Mas tem uma pessoa aqui que eu queria dar a oportunidade para ele, porque ele não é muito firme. Então eu vou colocar esse firme e vou pôr um filho. Esse menino, essa pessoa, vai ser filho desse firme. E eu vou pôr esse fraco junto com esse firme. Ah, fala comigo, parece que você não está entendendo nada. Você pediu para nascer? Você escolheu a sua mãe? Você escolheu o seu filho? Mas Deus escolheu. Então na presciência ele fala assim, aquele lá é fraco e aquele é firme. Se eu pôr todo mundo firme com firme, os fracos vão para o mato. Então eu vou pôr um firme com fraco, um firme com fraco, um firme com fraco, um firme com fraco, um firme com fraco e um firme com fraco. E no final, aquele fraco vai chegar com dificuldade, mas quem ajudou foi aquele firme que eu sei que ele não vai perder a oportunidade de glorificar a Deus. Então só quem glorifica, exalte, enalteça o nome de Jesus. Pela manifestação, acho que vocês entenderam. Se você não entender isso, você vai desanimar. Então eu costumo dizer que nós somos um Jesus na nossa casa. Mas era ele que deveria ser, pastor. Não eu. Deus nos dá a oportunidade para ganhar galardão no céu, gente. Tem gente que está chegando no céu com a mão vazia. Aí Deus olha e fala assim, não dá para chegar com a mão vazia. Não, eu vou dar um jeito para ajudar ele. Quer ver? Vem, prova. Vem. Cola aqui. Vem congregar na mesma igreja. Vem, prova. Vem. Então é por isso que nós temos a oportunidade de nós sairmos de uma estabilidade que nós temos, achando que está tudo bem.
E Deus estabeleceu. Se estava tudo bem para Abraão, Deus disse: eu estou achando você muito estável. Estou achando você muito tranquilo. É o terceiro aqui da renúncia, comodidade. Estou achando você muito cômodo. Sentado, né? Barriga para cima. Crescendo os lados. Então, eu vou te falar a terceira renúncia, comodidade. É interessante, eu queria que vocês só observassem. Você sabe aonde Abraão nasceu? Ur dos Caldeus. Não significa que aonde nós nascemos, nós devemos morrer ali. Possivelmente você nasceu no meio de pessoas que não eram cristãs. Mas Deus disse assim, não precisa morrer aí. Quero que você saia daí. Não quero que você fique nessa comodidade de viver onde você nasceu. Não, eu nasci aqui, vou ficar aqui. Meu pai é assim, eu também sou assim. Minha família é assim, eu também vou ser. Então não tem necessidade disso. E pode observar, quando você tenta mudar, vamos fazer uma mudança. Você gera estresse? Quem já mudou? Quem já mudou uma vez? 2, 3. Quem não para de mudar? Meu Deus, então imagina o estresse que é. Mudança é estresse, gente, gera estresse. Então a gente observa que Deus quer que a gente não se acomode em ocasião nenhuma, dando o exemplo de Abraão. Deus está mostrando uma história que ele se acomodou, e é óbvio, normal, se acomodar, porque já cheguei numa estabilidade, tenho uma certa idade, já estou aposentado, estou tranquilo, e Deus diz, não, eu quero mostrar que essa tranquilidade sua não te leva a lugar nenhum. Espiritualmente falando. Eu quero que você simplesmente saia da tua casa. Eu não quero que você fique cômodo. Ou se sinta acomodado. Eu tô sentindo aqui, eu estava falando com Jesus, o Pai. Falando com Jesus, e o que você está achando? Eu estou achando meio incomodado, viu, Pai? E você, eu também estou achando. É muito tranquilo. Então Deus quer mostrar para nós que não importa, principalmente nas questões espirituais. Deus não quer que nós nos acomodemos nunca. Deus tinha algo novo para Abraão. E Deus queria estabelecer através dele que Deus tem algo novo para aqueles que são e creem no Deus de Abraão. Então nós temos que viver uma vida sempre de crescimento. É interessante observar que quem vive no meio dos parentes se sente muito bem entre eles. Vou tirar as exceções. Não fica falando, eu tenho um sobrinho. Não, esquece isso aí. Falando na normalidade. Ficar perto de família, por mais que não fique, morando junto. Mas é sempre muito cômodo, sim ou não? Ficar longe dos parentes não parece que fica meio só? Olha, eu estou aqui sozinho. Eu estou vivendo aqui, olha, minha mãe mora na Bahia, meu pai mora no Japão. Né? E meus irmãos não é daqui, nenhum daqui, cada um foi para um lugar. Um está no Canadá, um nos Estados Unidos. Então, quando você fala que a sua família está perto de você, por mais que você nem precise deles, mas traz um pouco de conforto, um pouco de comodidade. E Deus falou para ele assim, não, eu não quero que você se sinta assim entre os seus parentes. Eu quero simplesmente tirar da onde você está. Você sempre administrou a sua vida. Você comprou o que você queria. Você conquistou o que você quis com seu esforço, que é natural. Só que a partir de agora que eu mando você sair, eu não quero que você mais administre a sua vida. Sou eu que vou administrá-la. Deus dizendo para ele, eu não quero mais que você administre as suas coisas. Eu quero que você vá morar num lugar que você não sabe nem onde é. Você não sabe onde é, eu não vou te falar, é uma revelação a cada dia. Por isso que nós temos que entender que o nosso processo é todo um dia. Alguém imaginava que ia acontecer o que está acontecendo no país, no mundo? Alguém imaginava, meu Deus, montei empresa, agora consegui, estou administrando bem, consegui montar, comprei um maquinário, vou montar uma padaria, tal, e de repente ele falou assim, não, para parar. Até porque é o seguinte, como o Deus desse século é o dinheiro, vou
mandar descansar, a terra vai descansar. Como? Ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Porque ninguém tem tempo para nada. Vou falar do 4, não vou nem falar agora. Deixa eu só terminar isso aqui, que eu já vou entrar nessa parte aí. Então preste bem atenção, do tempo, eu já vou falar sobre ele já. Então quando você fala sobre agir em cima de orientação divina, é você não mais administrar o que você quer. Tem coisas que você fala assim, olha, exemplo nosso. Estamos pagando o carro, não agora. 30 meses, vai acabar fevereiro, abril termina. Aí vai sobrar em maio. Em maio, cadê o dinheiro? Não é possível. Não estava pagando, estava. É porque Deus dá a cada dia. Se Ele estabeleceu que Ele te abriu o céu para pagar aquilo, você vai pagar aquilo e não fique contando no mês posterior com aquilo. Porque se Ele deu só para você adquirir o que você adquiriu, Ele já mudou os planos e Ele não vai permitir que você administre aquele dinheiro para uma outra coisa. Então isso aconteceu. Com quem já aconteceu isso? Deixa eu ver. Tem gente que não levanta a mão, né? Acho que não deve ter dinheiro nem para administrar, né, tadinhos? Fala comigo, gente, por favor, me ajuda. Assim, eu não estou nem administrando nada, eu não sei nem onde entra o dinheiro e sai. Relaxa. Então Deus quer estabelecer para nós sempre isso. A administração, a gente sempre procurou fazer o melhor para a nossa vida. E olha no que dá. Quem aqui procurou fazer sempre o melhor para a sua vida? Levanta a mão, só deixa eu ver. Quem nunca procurou, levanta a mão também. Eu vou olhar para cá. Quem nunca? Porque uma dúzia, quem já fez? Uma dúzia. Tem mais de 40 aqui. Tem 40. Uma dúzia. E quem nunca? Não levanta. Então deve ter alguma coisa acontecer. Eu não me lembro se eu já fiz. Então vai, fala comigo. Então, a gente sempre programou. Hoje, existem livros de todo tipo de tema. Um dos temas mais, ou de que mais tem, são os maiores problemas das pessoas. O que mais se tem de certos problemas hoje, que a gente percebe, é o que mais tem de livro, de instrução, mas continua, porque se os livros pudessem nos ajudar, não teria mais problemas. Então, se eu ler a Bíblia como um livro qualquer, ele não vai ter poder sobre a minha vida, porque estou lendo como história. Mas se eu acredito nele, eu ponho em prática, como nós lemos em Tiago. Então não somos justificados só pela fé, somos justificados também pelas obras. Porque falar o que tem e não cumprir o que acredita, não tem sentido. Por isso que a igreja é um organismo vivo. Eu ouço e vou exercer, mesmo não querendo. E eu vou abrir um leque, eu vou falar. Eu quero falar. Tá um negócio aqui dentro que me... Vem, posso falar? Vocês mandaram, hein? Depois fala assim, nossa, mas deu na canela. Aí quer, né? Existem coisas, gente, que nós estabelecemos. Nós estabelecemos para o nosso bem-estar. Só que é assim, ó. Tudo que você fizer, hoje no reino de Deus, que o objetivo não for para unidade, não for para unir, por mais que você tenha uma ideia brilhante, não funciona. Porque o objetivo de Deus é unificar. Por isso que ele fala que nós somos um corpo. Que ele dá dom para cada membro. Para uns ele dá isso, para outros dá aquilo, para outros dá aquilo outro. E para outros não dá. Mas eu queria que ele tem. Não, você não vai ter porque eu sei que você não aguenta. Então fica você aí com essa parte e deixa o outro. Porque não aguenta mesmo. Deus conhece a gente. Nós não nos conhecemos. Então tudo que você for fazer, se não for com o objetivo de unificar, não adianta a sua ideia. Ela não vai funcionar. Porque o objetivo de Deus é sempre unificar a igreja. Todos sejam um nele. Esse objetivo é para quê? Para unificar todo mundo? Não, só uma parte. Não, então não resolve. Então eu não posso simplesmente mesclar. Vou fazer o seguinte, dar um exemplo de mim, nós, da liderança. Vamos fazer um retiro.
Se não for aberto para todos, eu não vou unificá-los. Mas por que o pastor não me chamou? Não, até eu não ia, não tenho dinheiro, mas por que ele não me chamou? O objetivo é unificar. Ah, não, é dos homens, então tem que chamar todos os homens. É das mulheres, então é todas as mulheres. É dos jovens, então são todos os jovens. Eu não posso mesclar meia dúzia, 4, 5, 6 e 8. Porque o objetivo não é unificar. O objetivo é porque talvez tenho mais afinidade com um ou com outro, não pode? Igreja não. Ou faz uma festa para todo mundo comer bolo, ou então não faz festa para ninguém. Ó, vou ter um aniversário, mas só vem um grupo, viu? E o resto não vem não. Ô, louco. Então eu vou dividir, fragmentar. Então isso não funciona. Então se não dá para fazer para todos, não faz para todos. Se não dá para atingir todos, então não faça para atingir todos, porque vai ter problema. Então no reino de Deus é assim. Deus tem o objetivo de unificar. A ideia de usar Abraão é para unificar. Serão benditas, não é algumas. Serão benditas, não é uma meia dúzia. Serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Através de você eu vou unificar todas as famílias. Então o meu objetivo é alcançar todos. Cristo quando morreu, não morreu por alguns. Só morri por judeus. Eu morri para todos. Mas como os judeus não quiseram, então estendi. Foi para a gente poder entender, mas Deus morreu por todas as pessoas. Ele disse que o sol chove. O sol e a chuva, né? Nasce para alguns? Para todos? Então não dá para ser partidário. Por isso que as mensagens não podem ser partidárias. Eu não posso falar de prostituição porque tem um dizimista que está na prostituição, mas se eu falar ele vai embora. O objetivo não é unificar? Então, ou ele não unifica, ou então ele sai. Ele sai. Então, o grande detalhe é que hoje não existe mais uma igreja que esteja, ou os lideranças estejam interessados em unificar. Pelo contrário, as mensagens são partidárias, são grupos. Então, o que eu entendo em relação a tudo isso que nós estamos falando, é que tem coisas que nós temos condições de administrar, e tem coisas que Deus não vai administrar. Na nossa ideia, por que não deixou Abraão, coitadinho, 75 anos na casa dele? No meio da parentela dele, coitado. Para que todo esse tumulto? Faz dele uma grande nação, onde ele está. Para que esse rebuliço, né? E você, Senhor, agora o Senhor quer me dar um filho? Eu não tenho nem mais força. Fique tranquilo. Quem chamou não é daqui. Quem te escolheu não é daqui. Quem prometeu não é daqui. Então fique tranquilo, porque se aí não tiver força, aqui tem de sobra. Ou eu entendo esse Deus, ou então eu vou viver que nem os demais. Vai fazer conta. Não dá para fazer conta no reino de Deus. Pelo contrário, conta no reino de Deus, ele divide. Me dá aí, o que tem aí? Ah, tem 5 pães e 2 peixes. Ok. Primeiro ato, depois que ele ora. É o menino. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Eu achei que ele ia fazer um milagre assim, ó. Mas não, dividindo. E aí o camaradinha, eu estou fazendo uma conjectura. Talvez seja a sua. Ele está levando esse pão para onde? Ah, se eu soubesse, eu tinha guardado a minha parte. Eu trouxe 5 pães e 2 peixes, não sei quanto tempo vai demorar aqui. E se eu dei tudo, mas como eu sou bobo. Eu tinha que ter guardado pelo menos os 2. Não tinha 2 peixes, 2 pão? E eu não como pão sem recheio? Comi, peguei 2 pão, pus 2 peixes dentro e dei os 3 pão. E para que dar o peixe? Mas Jesus é tão... Por isso que a gente fala, a matemática de Deus é diferente. Na matemática de Deus, dividir multiplica. Tirar ganha. Não é possível. Quanto mais você dá, mais você recebe. Como assim? Eu nunca vi essa matemática. No céu é diferente. Aqui se você dá, você ficou sem. Você tem uma laranja, me dividiu ela no meio, deu metade para um e ficou com metade, você ficou com metade.
No reino de Deus, não. Se deu metade, multiplica para 12 sexto. E se for pouco, ele dá mais. Porque ainda bem que só tem 12 meses, né? Possivelmente foi para 12 meses, ou foi para 12 apóstolos, não sei. Mas você vê que Deus tem a maneira. E aí você vai entendendo as coisas de Deus. Fala, gente, se for para viver na lógica, você não vai conseguir viver e nunca vai ver milagre. Porque o reino de Deus não é lógica, gente. Pedro, vem cá. Sim, senhor. Vamos pescar? Ué, o senhor falou que ia fazer, que eu ia ser pescador de homem? Não, mas agora é um detalhe específico. O que é? Para pagar o nosso imposto. Ok. É o seguinte, pesca. Eu não sei o tamanho do peixe. Não sei. Imagina que viesse um peixe grande. Eu falei, não, duvido que só tem 2 moedas aí dentro. Olha, depois de tanto tempo, um milagre desse, vai... Não. Aí na hora que ele abriu, o que foi, Pedro? Eu achei 2 moedas. Mas e aí? Não, mas é muito pouco. Eu esperei tanto para o senhor fazer um milagre. Eu peguei o peixe, na hora que eu abri o peixe, já veio 2 dinheiro. Falei, pronto, deve ter mais. Eu estou caçando. Falei, filho, pode caçar. Por quê? Porque foi só por necessário. Não, não é possível. Como assim? Quanto tem aí? Um dinheiro. E o outro? 2. Então, o meu imposto e o teu. Hã? Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus não pagou o imposto dos 12? Estou pensando, né? Eu sei. Caiu agora. Desceu agora. Está descendo agora. Sim ou não? Pedro chegando e falou assim, gente, chega aí. Aproveitar que Jesus deu uma saída, chega aí. Jesus fez um milagre hoje. O que aconteceu? Olha, eu abri um peixe. E quando eu abri, tinha 2 dinheiro. E o que foi? Paguei o meu imposto dele. E o nosso? O C se lasque. Na hora de pescar, vocês não foram. Onde você estava? Eu estava. Então, na hora do milagre, eu estava lá, filho. Agora vocês trabalham. E outro detalhe, fala para ele, quem sabe. Jesus, queria falar com o senhor, eu fiquei meio sem graça. E o pessoal mandou eu falar com o senhor. Ninguém teve coragem. O que aconteceu? Não, é que o senhor pescou aí e o senhor pegou um dinheiro aí, deu para Pedro para pagar imposto. E nós? Foi vocês? Então, cada um tem o seu milagre. Cada um tem a forma de eu agir. Para ele eu tive que fazer isso. Por quê? Tem algo nele que eu precisava fazer isso. Existem algumas coisas que Deus não vai fazer com todo mundo, gente. Pense nisso. Pensaram agora? Por que não saiu 12? O que você pegou? Eu peguei uma baleia. E de repente vem os 2, Jesus e Pedro. Gente, fala a verdade. Não seria melhor? Fala comigo. Sim ou não? Estão precisando de dinheiro, não tem uma casa. Meu Deus, ele vai comprar uma casa. Olha, baúzão. Vamos abrir, vamos. Meu Deus, olha quanta coisa. Nossa, olha. O cara abre o peixe. Jesus só tem 2 moedas. Não, é 2 moedas mesmo. Então Jesus só fez o milagre para necessidade. Então eu queria dizer para vocês que mediante qualquer dificuldade, Deus só manda o da necessidade. Não fique esperando, agora eu vou comprar, agora eu vou liberar já, pera que eu vou liberar. Mas existem coisas que você precisa entender que Deus não vai estabelecer. Até porque Ele odeia, eu não vou falar a palavra odeia, porque parece, Ele abomina pessoas interessadas em questões financeiras. E aí, Jesus, quero seguir o Senhor. Como que eu faço? Guardo os mandamentos. Eu guardo. Isso eu guardo. Guarda. Falta uma coisa. Falta uma coisa? Uma? Então manda. Vende tudo que você tem. Reparte aos pobres. Terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele. Peraí. Eu aprendi que quando a gente serve alguém que é dos céus, a gente recebe. Estou mandando eu dar? O senhor não sabe o preço que foi me ter isso aí. Não sabe. Então, o detalhe é que eu sei o que está no seu coração. E como eu sei que no seu coração não tem Deus, eu estou tentando te ajudar.
Porque a única forma de Deus entrar no teu coração é tirar o Deus que está nele. E o Deus que está no seu coração não é o do céu, é da terra. O Deus que está em você é o Deus Mamon, o Deus das riquezas. E ele foi embora. Possivelmente nós vamos saber dele um dia. Se você quiser, marca aí na sua agenda. Quando você chegar no céu. Jesus, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui na terra. Inclusive teve um dia que o pastor falou que aqui não tinha cachorro, não tinha gato. Depois eu falo sobre isso, porque olha, eu fiquei com uma raiva do pastor, porque ele disse que não tinha gato, e eu amo meu gato. Mas olha, depois eu vou ver onde o senhor deixa os gatos. Mas eu queria fazer uma pergunta. Aquele rico lá, ele subiu? Qual rico? Aquele lá da história lá? Não! Ah, meu Deus do céu! O senhor levou sério? O senhor não brincou? Ah, não acredito que o senhor não brinca. Não, o senhor está muito... O senhor não leva muito a sério, senhor. Como é que o senhor manda tirar dinheiro e dar para os outros? O senhor não sabe que ele trabalhou para caramba? Ah, não. Então não dá. Então tem coisas que você não vai conseguir entender. Então é melhor você entender pela palavra, acreditando que tudo que você vai receber é o melhor. Por mais que as suas visões e os seus ouvidos, ou os olhos, ou o coração não tenham chego, mas você terá certeza de que tudo que ele prometeu, ele vai cumprir, mesmo que os meus olhos não vejam. Eu estou indo na obediência. Eu estou saindo da minha comodidade para servir a Deus. Eu não vou ficar com um problema com Deus porque ele não me deu aquilo que eu queria. Possivelmente ele entende todas as coisas. Se ele não me deu, porque não estava preparado. Mas a gente sempre acha que está preparado, né? Aí sabe o que acontece? Pastor, olha, eu vou para o quarto. Eu falei sobre o terceiro, que é, ele renunciou à sua comodidade. Eu vou para o quarto. Ele renunciou ao seu tempo. Agora que eu ia ficar tranquilo, que eu ia ficar sossegado, é igual as pessoas. Pastor, não tenho tempo de ler. Olha, eu saio de manhã, você não sabe que hora que eu acordo. Eu chamo o galo. O galo deu uma vacilada, não cantou. O galo está lá. Interessante, se você for lá no galinheiro, eu nunca vi negócio desse, mas eu fui. Quem vive na roça, assim, vive na roça tem muitos mais assuntos para... Eu nunca tinha visto, né? Mas eu vi lá, eu olhei no puleiro assim, ó. Falei, gente, cadê o outro pé do galo? Ô pastor, o outro pé tá dentro das asas da pena. Falei, não é possível que o galo dorme em cima do puleiro com um pé só e o outro enfiado nas penas. Quer ver? Aí pegou uma pedra e pum, aí o galo. Aí baixou um e levantou o outro. Já viram isso? É galinha ou galo, não sei. Eu vi isso. Pode ser que aquele lá seja diferente, mas eu vi. Pastor Jandir, não sei, não entendo. Mas eu vi esse galo desse jeito. Falei, não é possível. O galo dormiu com um pé só no puleiro. Falei, gente do céu. Então, voltando. Agora interessante, já que nós estamos falando de galo, interessante o animalzinho, né? Ninguém faz ele cantar. O objetivo, né? Deus ter criado esse animal, é que ele só canta, ou tem a tendência, ou deve, à noite. Tem uns galos que cantam de dia. E depois da genética, aí mudou, né? Canta de dia, de tarde, de noite, fica cantando. Mas os primeiros cantam de madrugada. E só. Sozinho. Pode estar chovendo, eu não sei o que acontece, mas naquele horário ele começa. Perepepe. Sozinho. Mas daqui a pouco, o outro do canto. De repente, o bairro inteiro está cantando. Mas começou com quantos? Com todos juntos? Não, um só. Então eu entendo que não importa a escuridão que você esteja vivendo. É só começar que alguém vai ouvir você e vai começar também a glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós aprendemos com esses animais. E depois que chega o dia, o galão não fica mais. Acabou. Porque ele diz assim, cumpri para aquilo que fui chamado. Enquanto era noite,
eu cantei. E agora que o dia clareou, eu posso deixar de cantar porque já fiz a minha parte. Então não pare de adorar a Deus enquanto o dia não clarear. Mas quando clarear, diga, cumprida a minha missão. Isso é importante, nós aprendemos esses animais. Mas tem gente que vai, acorda, voltando, né? De manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, acordou, levantou. Pastor, eu só chego, porque eu chego como um negócio, tomo um banho assim rápido, e já vou para a faculdade, ou vou, enfim. E chego 11 horas, chego já debruçando, cansado, 11h30, e olha, acordar de novo, e essa batida. Deus falou, eu vou mandar um tempo que você não vai precisar acordar cedo mais. Que tempo é esse? É o tempo do coronavírus. Fique tranquilo. Você não vai trabalhar. Mas como assim? Vou mandar todo o governo mandar você ficar em casa. Aí eu quero ver se você tem tempo de cantar, ou melhor, tempo de buscar ou não aquilo que você disse que nunca pôde fazê-lo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem tempo agora? Eu vou olhar para lá porque tem gente que não... Fala com força. Tem tempo agora? E por que não busca? Sabe por quê? Porque nós acostumamos. Nós estamos acomodados. Porque ele sabe, meu Deus, vou falar. Ele sabe que se você fizer por obediência, você não faz, então faz por obrigação. Vou falar de novo, tem gente que não gostou. Eu sei, mas eu tenho que falar. Não faz por obediência? Não, então vai fazer por força agora. Porque se falasse para a gente buscar e fazer certas coisas com obediência, não faria. Então, como não é por obediência, acaba se tornando o quê? Uma obrigação. Só que... E aí acaba não fazendo de forma... Deus não precisou apertar Abraão. Deus não precisou colocar Abraão na... Olha, você vê bem, hein? Você vê direito aí, hein? Você que sabe, hein? Você vai ver só, hein? Nada disso. Ele falou assim, sai do meio da tua parentela, versículo 1. Sai do meio da sua casa. Sai desse lugar que eu vou te mostrar para uma terra. Fartar-te-ei uma grande nação. Abençoarei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Benditas serão todas as famílias por ti. E no 4, assim partiu Abrão. Só falar de bênção não resolve. Eu quero ver o negócio, resultado. Quero ver cair na conta. Fé não é assim, filhos. Quem obedece, obedece. Por mais ignorante que seja o pedido. Se foi Deus que disse, então Deus espera que isso aconteça. Então Deus queria que, na verdade, ele fosse o filho, ou fosse o pai de multidões, o pai da fé, mas tinha que ter prova de fé. Então você não vai poder ser pai de alguém espiritualmente se você não obedece àquele que você quer que o outro obedeça. Vou falar sobre o tempinho aqui, só um tempo, Então Abraão, ele teoricamente já não era mais um jovem, certo? Ele tinha 75 anos de idade. E automaticamente o presente dele, né, o momento presente, já estava estabelecido e ele estava satisfeito. Abraão tinha fazendas. Abraão tinha pratas, nós vimos. Abraão tinha ouro. E Abraão tinha Deus. Tinha uma terra, era crente. Então eu não preciso mais fazer nada. Então quando você menos imagina que acabou, Deus disse, levanta. Como assim? Eu quero que você seja um exemplo. E eu paro agora e abro um leque para nós. Abraão é um exemplo de obediência. E é interessante que a obediência de Abraão faz com que ele se torne um tipo, um símbolo de Deus. Isaac é o símbolo de Jesus e Abraão é o símbolo de Deus. Em que momento? Lembra que ele entrega o seu filho? Ele se tornou um exemplo. Deus se manifestou e disse, eu sou isso aí. E a pergunta é essa. Deus pode se manifestar e dizer assim, eu sou você. Não entenderam? Vou falar de novo, vou falar. Eu vou explicar direitinho. Abraão é um tipo meu. Porque ele entregou o filho dele, o único filho dele,
sobre um holocausto. Vai entregar sobre um holocausto. Ele sou eu. Ele é um tipo, ele é símbolo de quem eu sou. Por quê? Porque ele agiu como Deus agiria, ou como Deus agiu. Então, na teologia, Abraão é uma simbologia do Deus que entregou Jesus, o seu único filho. Entenderam? Então, Abraão é um exemplo para nós de que Deus disse: eu sou ele na terra. A pergunta é essa. Deus pode virar para nós e dizer assim: eu sou você na terra. Porque o que eu pedi para você, eu fiz. Eu sei que é apertado. Eu sei que é difícil o que eu estou perguntando. Mas Deus espera que os nossos exemplos sejam como se Ele mesmo estivesse aqui. Então ele é o tipo, Abraão é o tipo, é a simbologia de Deus. Porque ele simplesmente, ele oferece como exemplo o que Deus ofereceu para nós. Então, eu me preocupo quando eu faço uma pergunta dessa, como eu fiz, e me colocando no mesmo lugar. Que tipo de exemplo eu tenho sido ou sou para Deus dizer? Não precisa nem dizer assim que eu sou você, mas eu dizer assim: você é amado aqui em cima. Você é amigo, meu amigo aqui em cima. Todo mundo aqui conhece você como meu amigo. Sim, gente, os anjos, aqui em cima você é assim. Agora tem gente que não é aqui. E aquilo lá? Não, aquilo não se parece com o senhor nunca. Aquilo é do senhor? Meu Deus. Mas está ainda sem forma e vazio? Como eu acredito que o senhor pode revolucionar, não consigo ver. Então, se a gente fosse escolher pessoas como nós observamos com olhos ou com afinidade, nenhum dos 12 seria escolhido. Porque eu acho que vocês não escolheriam Judas para poder fazer parte de nada que fosse do espiritual. O que vocês acham? Gente, está aqui 12 pessoas aqui em cima do altar. Aqui, ó, 12 pessoas. Aquele ali eu vou apresentar para vocês. Tá? Aquele ali, ó. Aquele ali é Judas. Aquele ali é uma bênção. Judas, vai me trair. Vocês votam aí, se vocês querem ele ou não. Ele ganharia voto? Então, se nós fôssemos escolher, Deus jamais. Imagine nós no céu. E aí, filho, vem cá, participe comigo aqui. Quero que você participe, ok. Vou escolher aquele ali. Aquele lá? Não, o senhor tá. Que isso? Aquele que vai. Não. Eu acho que o senhor está perdido. Olha, eu acho que o senhor está meio errado. Tá bom. Então vamos passar isso, tá? Aquele outro ali. Quem é aquele lá? Aquele é Pedro. O que vai acontecer? Aquele lá vai me negar. O senhor está de brincadeira. O senhor vai escolher esses aí para representá-lo? Ah, não. Escolhe aquele outro ali. Ou aquele lá, ou aquele. Deus sabe quem ele escolhe. É por isso que a gente tem que entender que as coisas que esse mundo, que é fora do padrão deste mundo, é perfeito lá. Porque Deus, se ele chama só os top aqui, ele não precisa ser glorificado porque eles já existem, já são. Mas quando a pessoa não é e ele transforma, aí existe um poder sobrenatural sobre essas pessoas. Por isso que ele escreve que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Então, através do tempo, voltando um pouquinho, vocês acham que Abraão queria morrer naquela terra ou não? 75 anos. Vou morrer aqui. Aonde? Aqui, nessa terra. E Deus disse: você não vai morrer não. Como assim? Aqui nessa terra que você mora hoje, que você vive, você precisa só entender que aqui é um lugar idólatra. E eu não vou deixar você morrer num lugar desse, ou não quero que você morra nesse ambiente. Eu quero que você vá para outro ambiente. E só para vocês entenderem, ele renunciou o seu tempo, o presente, e renunciou o seu futuro. E é interessante observar que quando ele renuncia o seu tempo presente e o seu tempo futuro, a gente começa a analisar que os seus valores, os valores de Abraão, não eram os mesmos valores de Deus. Apesar de ele ter conquistado tudo que ele tinha, Deus falou assim: os seus valores não são os meus valores. Eu quero estabelecer algo novo para você, e eu não quero que você simplesmente tenha isso como o fim da sua vida. Pelo contrário, eu quero que você entregue o seu tempo para mim, e eu vou mostrar que mesmo você não tendo mais nenhum tipo de sonho estabelecido,
para você manter-se aonde você está, eu vou mostrar que o seu tempo não é o meu. Detalhe, Deus chamou ele com 75 anos, que nós lemos. Sabe com quantos anos ele morreu? 175 anos. Pastor, mas naquela época, se você for pensar nisso, não deveria ser o quê? Então a mulher não deveria deixar de ter filho com a idade que ela tinha. Ela tinha 69 anos, 70 anos. Ela tinha. Aproximadamente 10 anos de diferença. Entre 65 e 70 anos ela tinha, quando Deus chamou ela, quando chamou ele com 75. Com 60 anos, se ela era nova, então ela não podia. Ela podia estar dando filho. Mas ele disse, eu já sou velho. Ela já passou a idade. Então, a idade dele é uma idade relevante. E ele teve uma promessa, ou teve um chamado com 75 anos, e viveu mais 100 anos, para poder realmente entender que quando Deus manda a gente sair de um lugar e ir para outro, Deus cobre os períodos que a gente acha, porque ele já achava que ele não mais continuaria vivo, estava satisfeito. E Deus mostrou para ele que simplesmente aonde ele estava não era o suficiente para Deus, e Deus estabeleceu um outro lugar. Então o meu tempo não é o seu tempo. Se você acha que você vai morrer agora, ixi, às vezes em casa eu falo lá, ai, agora eu vou. Ih, vai nada. Aí eu vou acrescentar, coisa ruim não morre cedo. Só morre quem é bênção. Então tem coisas que nós vamos enfrentar. Então se você acha que você está quase com o pé na cova, Deus tem uma palavra de renovo para a sua vida, tá bom? Sempre vai ter, sempre. Então não se preocupe, logo que nós temos que nos tratar para isso. Deixa eu correr aqui. Quinta, ele renunciou ao seu direito de escolha. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra. Foi escolha dele? Então Deus simplesmente não permitiu que ele tivesse o direito de escolha do quê? Do destino. Deus disse assim, você não vai escolher o seu destino. Trazer para os nossos dias. Para quem quer viver pela fé, para quem quer viver no céu, você não vai escolher o seu destino. Quem escolhe o meu e o seu destino é ele. Provando aonde? Em Abraão. Vou morrer aqui. Deus disse, não vai. Vou ficar aqui. Não vai. Vou permanecer aqui. Não vai. Levanta e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O destino seu não é esse. O destino meu é outro. Então eu quero que você entenda que o seu destino não é o seu. E o destino dele, ou melhor, é o destino de seu caminho, de sua viagem, não foi ele que estabeleceu. Ele sai da onde? Ur dos caldeus. E vai para onde? Para Canaã. Ok? Só que antes de ir para Canaã, ele vai passando em alguns lugares. Então nós falamos o seguinte, primeiro, o destino de Abraão, a renúncia, né? Ele renunciou o seu direito de escolha. Porque às vezes você quer escolher o que Deus tem para você. E para mim, eu escolho. Eu não quero isso. Ó, mas Deus está falando na palavra. Ó, Deus falou em sonho. Ó, Deus revelou. Não, mas é assim, eu não estou. E é resistente. Porque Deus estabeleceu qual é o destino do caminho. Aonde que eu vou chegar? Onde? Qual é o lugar que eu vou chegar? Deus disse, eu não vou te falar agora. Eu vou te mostrar. Eu vou preparar você no caminho. Eu vou levar você. E a segunda coisa, o direito de escolha dele, primeiro, ele não escolhe o seu destino. 2, ele não escolhe a sua trajetória. Ah, tá bom, então já que eu vou para tal lugar, então eu quero passar em tal lugar, quero conhecer aquele lugar, aquele lugar eu já ouvi falar, quero passar lá. Não, a trajetória não é sua. Nem o destino e nem o trajeto. Lê comigo,
Gênesis 13. Abre comigo aí, por favor. Posso ler? Vou ler com vocês alguns textos aí. Versículo de número 9. Vou falar primeiro a escolha que não foi ele que fez. A primeira não foi ele que fez, foi Deus que disse, sai daqui. A segunda também, você vai observar que ele renuncia à escolha. Qual a escolha? A escolha de Ló. Olha o versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Ló dizendo, aliás, vou ler o 8 para você entender melhor. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Aí ele vai dizer, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então veja que ele abriu mão do seu direito de escolha. Quem quer fazer a vontade de Deus tem que abrir mão da sua escolha. Não é minha escolha. Não sou eu que escolho. Porque uma pessoa, para poder colocar nesse quesito de mandar escolher, e sabendo que os homens e nós mesmos somos atraídos pelo que nós vemos, é lógico que quando ele falou isso, ele olhou em volta, ele deu um 360 graus, e ele viu terras boas aos olhos e terras ruins. Se ele falou assim, escolhe, ele sabia que o seu sobrinho não ia escolher a terra ruim. Então ele abriu mão. É como se ele dissesse, meu filho, escolha. Só que eu não quero que eu seja a tua orientação, porque se você se der mal como deu, a culpa é minha. Então você escolhe o teu caminho, e mediante a sua escolha, eu fico com a outra parte. Imagina você chegar numa agência e ter lá um carrão zero bonito e não era do Fusca, mas um Fusquinha lá, né? Não é aquele Fusquinha equipado, aquele Fusquinha já que está lá. Aí você fala assim, meu filho, escolha. Se tu escolher o carrão, eu fico outro. Se tu escolher o carrinho, eu fico outro. Quem é que faz isso com desejo já de querer pegar o grande? Alguém aqui? Assim, olha, rapaz, olha, 4 portas, meu carro, olha, bonito, olha o outro lá. Meu Deus, se eu abrir mão, ele vai pegar esse, eu vou ficar com aquele. Então eu não vou fazer isso porque eu tenho certeza. Ele não, ele abre mão. Então isso já mostra que Abraão é um homem que nos ensina que não escolhe, que ele abre mão da sua escolha. Gente, servir a Deus é abrir mão de sua escolha. Permanecer num relacionamento conjugal é abrir mão da sua escolha. Permanecer em um ambiente que talvez você não consiga ver nenhum resultado é a maneira de você observar que você é uma pessoa que deixa, que a sua escolha deixa na mão de Deus. Porque Deus pode transformar um deserto em oásis. É lógico, tem pessoas que falam assim, pastor, eu sonhei com um príncipe. E é interessante. Eu beijei o príncipe. Mas o príncipe foi e deixou o cavalo. Beijei o sapo. Aí a pessoa fala assim, mas lógico, como é que você quer beijar um sapo e virar uma princesa? Ou melhor, desculpa, se você é um homem, né? Se você é um homem, como você quer beijar, né, uma rã e virar princesa? Você não é príncipe? Eu queria que virasse uma princesa, mas você é príncipe? Bom, vamos falar sobre isso aí um outro dia. Vamos ler o texto de novo, vamos continuar. Gênesis capítulo 13. Observaram que ele não fez escolha? Vamos ler o versículo 14. E disse o Senhor a Abrão. Quem disse? O Senhor Abrão. Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde você está, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti,
e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Versículo 17, segura essa. Levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Tem gente que quer dominar sem andar. Olha o texto, vê aí. Levanta-te e percorre. Quanto mais você andar, mais você toma posse do lugar onde você andou. Vou falar de novo. No reino de Deus, quanto mais você andar no reino de Deus, mais você adquire o que o reino de Deus proporciona para quem anda nele. Ele disse, vai para lá, vem para cá, percorre largura, comprimento, mas pisa mesmo, vai pisando, e aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, Deus disse aqui é meu, mas tem que percorrer. Tem gente que quer ficar sentado no reino de Deus, bração cruzado, pernona para cima, esperando as bênçãos. Tem que caminhar com Jesus, tem que andar com Jesus, tem que tomar posse das bênçãos de Jesus. Olha o texto, tudo isso te darei, dá uma olhada. É forte. Forte. É teu. É meu. Glória. Não, não. Começa a percorrer. Por isso que não pode parar, meu filho. Quer conquistar as bênçãos de Deus? Não dá para ficar sentado. Estou falando espiritualmente, tá bom? Daqui a pouco a gente está saindo, andando. Eu vou até a pé para casa. Calma, eu estou falando espiritualmente. Se não aplicar isso, você fica sem saber. O texto diz que ele levantou e Deus mandou ele percorrer toda a terra, todo lugar que ele via. E de onde era? Norte, sul. O oriente e o ocidente como se fosse leste e oeste. Nos 4 cantos. Eu quero que você olhe para todos os cantos, meu filho. Todos os lados. Onde você andar, aonde você andar, Deus vai conceder aquilo que ele prometeu, através da sua forma de caminhar. Quer milagre? Então anda no milagre. Quer cura? Então anda na dimensão da cura. O que você quiser, Deus tem para dar, mas você tem que percorrer esses caminhos. Jesus disse, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga onde? Caminho. Eu fiz um trajeto, eu caminhei. Então não adianta ficar sentado de barriga para cima, pesão, tomando suco de laranja. Senhor, eu estou na promessa. O Senhor disse que vai me dar, eu estou aguardando. Aguardando o quê? Aguardando. Porque tudo que o Senhor falar, eu tomei posse. Tudo que o Senhor dá, eu tomo posse. Eu vim de um lugar que quando falava, toma, eu pego. Mas até hoje eu não peguei nada. Também ficou parado. Fala comigo, gente. Deus não prometeu? Então para que andar? Senhor, peraí. Abençoa aqui mesmo. Olha, eu tô com bico de papagaio, eu tô com nervo ciático doendo. Para que ficar percorrendo tará, para lá, para cá? E alguém olhando, o que está acontecendo? Eu estou percorrendo. Isso não tem sentido. Eu sou um senhor. Está brincando com a minha juventude? Olha, já sou idosa. Já sou idoso. Filho, mas a promessa, ela está em cima de alguém que age. Não mandou levantar? Olha o texto aí, ó, versículo 17. Levanta-te. Esse levantar é tomar atitude. Toma atitude e vai na largura e no comprimento. Largura, norte e sul. Comprimento, leste e oeste, ou ocidente e oriente. Mandou andar por todos os lugares. Então você precisa andar por todos os caminhos. Quer conquistar? Tem que andar. Vamos lá. Eu estou terminando. Falou que eu não consegui enxergar. Vamos lá. Então, ele abriu mão do seu direito de escolha. Ele renunciou à sua escolha. Então, analisando. Abraão renunciou à sua terra. Abraão renunciou à sua estabilidade. Abraão renunciou à sua comodidade. Abraão renunciou ao seu tempo.
Abraão renunciou o seu direito de escolha. E olha agora o que nós vamos ler. Gênesis capítulo 15. Versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este, no caso Damasceno, não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim: será a tua descendência. Eu quero só parar aqui um pouco. Ele renunciou à posse de ter um filho, porque ele vai entregar esse filho que Deus disse que vai sair das suas entranhas. É um moço chamado Isaque, com a sua mulher. Observe que ele não podia ter filho, porque Abraão já era avançado em idade. Mas ele teve um filho com Agar. Agar não era estéril. Então, como se fosse meia bênção. Eu não posso, mas ela pode. E Deus deu para ele, né, depois que ele foi ter um filho com Agar, e teve um filho com ela. Automaticamente, Deus, quando disse isso, tudo mostrava que era impossível Abraão ter um filho com Sara. Por isso que ele optou em tomar uma mulher chamada Agar, para ver se ele conseguia com ela ter filho e cumprir o que Deus estabeleceu, escolhendo essa pessoa. Porém, Abraão já era casado com Sara. Ele já sai de Ur dos caldeus com Sara. Só que ele resolve fazer algo. Então observe que mesmo que eu tenha algumas escolhas, muitas vezes eu opto, aliás, não tenho escolha, abro mão, eu opto em certas horas de fazer aquilo que não deveria ser feito. Então Abraão resolveu tomar uma mulher, e foi o pior problema, não para Abraão somente, mas para toda a descendência, porque nasceu Ismael. Ismael são os árabes, são os muçulmanos. Muçulmano é um problema? São eles. Por quê? Porque ele fez algo que não deveria. Então, no caminho, nós também podemos errar. Só que você vai colher o preço do erro. Aí ele ficou com ela, Sara não queria que ficasse, mandou embora, aquela luta toda. Só que você vai observar que no versículo de número, vamos ler lá, Gênesis capítulo 15. O versículo de número 2, como nós falamos, imagine Deus falando para você assim: você não pode ter filho, mas você vai ter. Eu pergunto, é contra as circunstâncias? É na contramão das circunstâncias? Então isso é fé. Quando Deus fala uma coisa que está na contramão das circunstâncias, vai gerar no mundo espiritual aquilo que nós precisamos receber. Só que se eu não creio, se eu não obedeço, isso não vai acontecer comigo. Então Deus tem muitas palavras na Bíblia que você não entende. Abraão não entendeu isso. Senhor, eu não estou entendendo isso aí. Como assim eu sendo velho e Sara sendo uma mulher avançada? Sara deu risada. Sara riu. Porque ela disse, isso não pode, não consegue. É impossível acontecer. E mesmo que aconteça, nós não temos mais gás para cuidar de um menino. Não tem mais possibilidade, estou avançado, estou cansada. Então quando vem uma palavra contrária, quando vem uma palavra que você não entende, é simplesmente aceitar. Estou lendo, pastor, não entendo essa palavra, ou não aceito essa palavra, ou isso aqui não estou interpretando direito. Você pode ter certeza, Deus não deixa ninguém enganado. Porque tem coisas que se você quiser interpretar, você interpreta. Tem coisas que você vai abrir mão. Vou dar um exemplo de um texto. Se o teu olho pecar, é melhor arrancá-lo. Você vê alguém da igreja sem olho?
Ô, irmão, esse negócio no seu olho, o que aconteceu? Eu falei, foi o seguinte, sabe aquele texto da Bíblia? Qual? Aquele lá que se o teu olho pecar, então, eu dei uma olhada meio assim, de lado, assim, para uma situação, e eu resolvi arrancá-lo. Por que ninguém interpreta esse texto desse jeito? A igreja dos cegos. Por quê? Tá todo mundo nasceu cego? Não. Todo mundo arrancou os olhos. E aquele outro? É do sem mão. Por quê? Arrancou a mão. Por quê? Se a tua mão direita, ou se a tua mão escandalizar, é melhor arrancar ela do que entrar inteiro no inferno. É melhor entrar você com a mão no céu do que... Então, tinha que ter gente sem perna e sem mão. Mas tem? Isso ninguém interpreta errado. O resto, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo esse negócio de Jesus falar com... Não é possível. Então tem coisas que você quer não entender. Você prefere não entender porque vai de confronto. Ou vai trazer algo desconfortante para você. Ou realmente é impossível nas possibilidades. Então Deus trabalha nas impossibilidades. Então quero declarar que mesmo nessa crise, Deus vai trabalhar nas impossibilidades que você não consegue entender. E quero declarar que Deus vai abrir porta justamente nessa crise. Essa crise veio para abrir porta para muita gente que crê nele. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus vai estabelecer sobre a sua casa. Falar assim, olha, na crise foi o melhor momento da minha vida. Que Deus mande outras. Vai abrir oportunidade. Nós vamos ouvir testemunho de pessoas que vai dizer, eu tomo posse daquela palavra. E não é somente na área física, não, porque você fica pensando, eu quero minha casa. Não, é na área espiritual. Deus vai trazer algo espiritual na tua casa, na tua família. Isso vai acontecer. Então existe algo novo para nós. Vamos ler um texto aqui, de Gênesis 22. E agora eu prometo que passamos um pouquinho do horário aí só. Gênesis 22, versículo de número 1. E aconteceu depois dessas coisas, Gênesis 22 e 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho. Ele renunciou à posse do seu filho, hein? O teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Por que a Bíblia disse a quem amas? Porque possivelmente quem fosse interpretar diz assim, tenho certeza que ele não gostava desse filho dele. Por isso que mandou matar, porque tem filho que quer, é preferível que morresse já, né? Nem nascesse, né? Não é o caso de ninguém, graças a Deus. Mas tem pessoas que falam isso. Então, para evitar de que alguém falasse assim, duvido, se ele não fala. Então Deus falou assim, ele ama a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em... Gente, holocausto. O que é um holocausto? Para quem entende que se fosse a palavra sacrifício, está o holocausto aí? Se fosse sacrifício, poderia ser qualquer morte. Eu vou sacrificar meu filho. Eu vou matar ele, ponto final. Vou dar arrancar o pescoço, eu vou dar um no coração, mas é holocausto. Holocausto tem um modo de fazer. E eu quero que você aprenda agora, Levítico. Vamos lá? Levítico capítulo 2. Desculpa, capítulo 1. Levítico 1. A epígrafe diz o quê? Os holocaustos? Então veja o que é um holocausto. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a tua oferta for holocausto, de gado oferecerá macho tal, né, sem mancha, porta da tenda da congregação, oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça. Então vamos lá. Primeira coisa, ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça do holocausto, que era o filho, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Versículo de número 5. Depois degolará. Quer degolar? Versículo de número 6. Então esfolará o holocausto.
O que é esfolar? Tirar a pele. Depois, e o partirá nos seus pedaços. Está entendendo o que Deus pediu? É claro ou está difícil? Versículo 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo. Está claro? É o que está pedindo. Holocausto. Versículo de número 9. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Entenderam o que é um holocausto? Deus revelou para Abraão que era um holocausto e depois deixou determinado para Moisés como deveria ser este holocausto. Voltando em Gênesis 22, por favor. Então tinha que colocar a mão na cabeça, degolar, esfolar, partir e meter fogo. Olha Gênesis 22 agora. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, possivelmente nesse dia ninguém acordaria, se fosse outra pessoa, mas ele acordou de madrugada. Possivelmente o relógio não despertaria nesse dia para nós. Nossa, Senhor, perdi a hora. Não, para Abraão não. Porque a gente só perde a hora quando é para a gente ter um problema. Mas para pegar, fica 3 horas da manhã, 4, 5, 6 na fila do banco para pegar R$600, fica lá. Mas aqui ele vai de manhã para entregar o seu filho. Versículo 3. E albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços. Quantos moços? 2. E Isaque, seu filho. Então eram 4. Era Abraão, Isaque e 2 moços. 4 pessoas. E fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, para que andar tanto, hein? Entrega aqui mesmo. Para que lá? Então Deus tem a sua forma de que você tem que caminhar com aquilo que Ele pediu na sua vida. Vou continuar. Deus pediu algo para você, caminhe pensando nisso. Caminhe vivendo isso. Caminhe sentindo isso. Caminhe pensando, caminhe profetizando isso. Não importa qual seja, ele está andando 3 dias. No terceiro dia ele levantou, Abraão, os seus olhos e viu o lugar de longe. A única maneira de você ver onde Deus quer que você vá é levantando os olhos. Olhando para a terra não vai mostrar. Deus mostrou para ele o lugar aonde ele deveria ir. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento. Então tem gente que tem que ficar amarrado. Tem gente que tem que ficar segurando o jumento. Porque não dá para subir no holocausto. 2 moços seguram o jumento. E ele diz: eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Peraí. Ele vai imolar o filho. Ele vai degolar. Ele vai esfolar. Ele vai cortar em pedaços. Ele vai meter fogo. E disse para os moços que ia subir, ia adorar e voltaria com ele. Tornaremos a vós. E aí eu começo a entender que o holocausto é uma adoração. Olha o texto aí. E havendo adorado, tornaremos a vós. Observe que, finalizando, Deus pediu algo para ele que simplesmente não podia pedir para os moços. Então tem moço que nunca vai conseguir fazer o que Deus mandou. Então tem gente que vai ficar no pé do morro, segurando o jumento, enquanto outros sobem para adorar. E detalhe para vocês entenderem. Hoje nós entendemos que Deus ressuscita a gente. Sim ou não? Você entende isso? Baseado no quê? Baseado em quem? No quê? Jesus? Lázaro? Filho de Jairo? Filho da viúva de Naim? E outros tantos. Certo?
Agora Abraão está baseado em quem? Quem é que Abraão viu Deus ressuscitar? Mas ele disse: eu vou matá-lo e Deus vai ressuscitá-lo. Eu vou meter fogo nele, mas eu descerei com o meu filho de volta aqui. Então esse ato de fé só pode acontecer porque Deus começou a pedir as coisas mínimas da sua vida. Primeiro, saindo da sua casa, saindo da sua terra, abrindo mão do seu tempo, abrindo mão da sua direção, abrindo mão do seu futuro, abrindo mão do seu presente, abrindo mão da sua família, da sua parentela, das suas contradições, ou melhor, dos seus costumes, das suas tradições, das suas amizades. Vai acabar de tudo aquilo que você abrir mão e for abrindo mão. Não vou aonde eu quero, não entro onde eu quero, não faço o que eu quero, não penso o que eu quero, só penso nas coisas de Deus. Então automaticamente você será chamado de alguém que vai ser exemplo para abençoar todas as famílias da terra. O meu desejo é que pelo menos a sua família seja resgatada pelo seu exemplo de renúncia em todas as áreas, materiais, dos seus desejos, da tua vontade, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus costumes, das suas tradições e de tudo que você puder entender como sendo algo que você vai renunciar. Tudo que você fizer como renúncia, Deus vai te entregar de volta tudo aquilo que você entregou para Ele. E eu espero que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém, filhos? Vamos se colocar em pé. Quero acreditar que você vai para a sua casa, e você que está na sua casa, tenha como base daquilo que Deus está estabelecendo, ou pedindo para nós, como renúncia. Tem coisas que você precisa renunciar. Comodismo, sua estabilidade, seu direito de escolha, seu futuro, a sua terra. Tem que ser aberta a mão disso, gente. Aprenda isso. Então, se tem coisas que Deus falou, se Deus não falou, fique em paz. Mas se falou, que a paz continue, mas que você exerça aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Porque todas as famílias serão abençoadas através da sua atitude. E Deus vai abençoar primeiro a sua casa e a sua família. Então, onde houver esterilidade, não vai haver mais. Aonde existe problemas ou dificuldades, Deus vai estabelecer através da sua obediência as bênçãos que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer nesta noite, Senhor, por tudo que nós ouvimos, por tudo que o Senhor nos deu, ó Pai, como instrução, como direção da nossa vida. Continua abençoando essa igreja, os seus filhos que ficaram nos seus lares. Nós, ó Pai, nesta noite queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendizendo o Senhor por tudo. Por isso, Pai, continua abençoando, que nessa crise, nessa situação que nós estamos vivendo, não é momento de nós pararmos, de nós nos acomodarmos. Pelo contrário, existe promessa de bênção vindo aí sobre esse problema. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a revelação para cada um e eles vão ser abençoados pela Tua palavra. Por isso, nós queremos te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Domingo nós temos celebração do Pentecoste. Então, nós estaremos de noite aqui, participando dessa celebração, e nós estaremos juntos, e se você tiver necessidade de alguma coisa mais, Deus tem para te oferecer e para te dar, tá bom? Estenda as suas mãos para receber, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam bem forte: se Deus é por nós, tudo posso, e Jesus é... Vamos aplaudir Jesus? Que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a sua vida.